Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. O capítulo 37 de Isaías apresenta a resposta de Deus à ameaça síria contra Jerusalém. Esses versículos revelam o poder da oração, a fidelidade divina e a vitória que vem quando o povo confia plenamente no Senhor em tempos de aflição. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Isaías 37 do livro de Isaías da Bíblia. A libertação de Jerusalém é predita. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Com esta mensagem. Assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dá-la à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu senhor, o rei da Assíria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías. Este lhes respondeu: digam a seu senhor, assim diz o Senhor. Não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria falaram contra mim. Porei nele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que seja morto à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Assíria havia partido de Laquis, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Libna. Senaqueribe foi informado de que Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiros a Ezequias com esta mensagem. Digam a Ezequias, rei de Judá: não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Com certeza você ouviu o que os reis da Assíria têm feito a todas as nações e como as destruíram por completo. E você acha que se livrará? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Os deuses de Gozã, de Arã, de Rezefe e dos descendentes de Éden, que estavam em Telassar. Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iveá? Breve análise textual e voltaremos à leitura. Em Isaías 37 é um dos capítulos mais impressionantes e teologicamente ricos de todo o livro. Ele mostra como Deus intervém na história em resposta à oração de fé, derrotando um inimigo humanamente invencível. Vamos analisar o texto passo a passo. Contexto histórico. Este capítulo continua diretamente a história do capítulo anterior, Isaías 36. O rei Senaqueribe da Assíria cercou Jerusalém e enviou um porta-voz arrogante que zombou de Deus e de Ezequias, dizendo que nenhum Deus jamais livrou nação alguma da Assíria. Agora, Ezequias está diante de uma crise total, militarmente derrotado, isolado, sem aliados, e a única saída possível é Deus. Primeiro, a reação de Ezequias. Versículos 1-4. Ezequias rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Rasgar as vestes e vestir pano de saco eram sinais de arrependimento, luto e humilhação. Ele reconhece que o momento é um dia de angústia e de vergonha, comparando a uma mulher que chega ao parto, mas não tem forças para dar à luz. Versículo 3, uma metáfora forte. O povo de Judá está à beira do colapso, incapaz de gerar sua própria salvação. Ezequias procura Isaías, o profeta de Deus, pedindo intercessão e esperança, algo que o rei anterior, Acais, pai de Ezequias, nunca fez. Segundo, a primeira resposta de Deus,
versículos 5 e 7. Isaías responde rapidamente: Assim diz o Senhor, não tenha medo. Porei nele, Senaqueribe, um espírito para que volte à sua terra, e ali será morto à espada. Aqui Deus promete duas coisas. Primeira, o inimigo não destruirá Jerusalém. Segunda, Senaqueribe morrerá em sua própria terra, uma profecia que se cumpre ao final do capítulo. Terceiro, a nova ameaça de Senaqueribe, versículos 8 e 13. Enquanto o exército assírio luta contra outras cidades, o rei envia uma nova carta a Ezequias. O tom é ainda mais provocador. Não deixe que o Deus em quem você confia o engane. Alguma vez os deuses das outras nações livraram seus povos. É uma blasfêmia direta. Ele coloca o Deus vivo no mesmo nível dos ídolos de pedra e madeira das outras nações. Humanamente, tudo parece perdido, mas espiritualmente, esse é o ponto de virada. O insulto atinge o próprio Deus. Voltamos a ler. A oração de Ezequias. 14 Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor. 15 E orou. 16 Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. 17 Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. 18 É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. 19 Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses, não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. 20 Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Breve análise textual e voltaremos à leitura. Quarto, a oração de Ezequias, versículos 14 e 20. Ezequias leva a carta ao templo do Senhor, abre-a diante de Deus e ora. Tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Agora, Senhor, salva-nos, para que todos os reinos saibam que só tu és Deus. Ele não nega a realidade. Reconhece o poder da Assíria, versículos 18 e 19, mas declara que só Deus é real e soberano. O pedido de Ezequias não é apenas pela própria segurança, mas pela glória de Deus, para que todos saibam que só tu és Deus. Essa é uma oração modelo de fé madura, humildade, confiança e foco no nome de Deus, não em si mesmo. Voltamos a ler. A queda de Senaqueribe. 21 Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. 22 Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. 23 De quem você zombou e contra quem blasfemou. Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou o seu olhar arrogante. Contra o Santo de Israel. 24 Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo, com carros sem conta subi aos mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano. Derrubei os seus cedros mais altos, os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas, na melhor parte de suas florestas. 25 Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés sequei todos os riachos do Egito. 26 Você não soube que há muito eu já o havia ordenado, que desde os dias da antiguidade eu havia planejado. Agora eu o executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedra. 27 Os seus habitantes, já sem forças, desanimam-se envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como capim no terraço, queimado antes de crescer. 28 Eu, porém, sei onde você está, quando sai e quando retorna e quando você se enfurece contra mim. 29 Sim, contra mim você se enfurece, o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. 30 A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo, o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano semeiem e colham,
Plantem vinhas e comam o seu fruto. 31 Mais uma vez um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. 32 De Jerusalém sairão sobreviventes, e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. 33 Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo nem construirá rampas de cerco contra ela. 34 Pelo caminho por onde veio voltará, não entrará nesta cidade, declara o Senhor. 35 Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. 36 Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. 37 Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. 38 Certo dia, quando estava adorando no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate. E seu filho Esaradom foi o seu sucessor. Análise textual. Quinto, a resposta divina através de Isaías, versículos 21-35. Isaías envia uma mensagem profética poderosa. Primeira, Deus zomba do arrogante Senaqueribe, versículos 22-23. A virgem filha de Sião zomba de você, meneia a cabeça enquanto você foge. Jerusalém é retratada como uma jovem indefesa, mas protegida por Deus, zombando do invasor. Deus pergunta: contra quem você se enfureceu? Contra o Santo de Israel. Senaqueribe achava que lutava contra homens, mas na verdade estava lutando contra Deus. Segunda, Deus revela seu plano soberano, versículos 26-29. Você não soube que há muito eu já o havia ordenado. Deus afirma que a Assíria só teve poder porque ele permitiu. Ou seja, Senaqueribe é instrumento temporário da justiça divina, não o autor dela. Agora, por causa do seu orgulho e blasfêmia, Deus colocará um freio nele. Porei o meu anzol em seu nariz e o farei voltar pelo caminho por onde veio. Essa é uma imagem de humilhação. Os assírios costumavam colocar anéis no nariz dos prisioneiros. Deus está dizendo: eu farei com você o que você faz com os outros. Terceira, promessa a Ezequias e ao povo, versículos 30-32. Um remanescente de Judá lançará raízes e dará frutos. Deus promete restauração e sobrevivência do povo. Mesmo após o cerco e a destruição, Judá florescerá novamente, um símbolo de esperança messiânica, apontando para o futuro renascimento espiritual de Israel. Quarta, garantia final de proteção, versículos 33-35. Ele não entrará nesta cidade, nem lançará uma flecha sequer. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e de Davi, meu servo. Deus promete proteção total e miraculosa. A motivação divina é dupla. Por amor de mim pela sua glória. Por amor de Davi pela aliança feita com a linhagem de Davi, da qual viria o Messias. Sexto, a destruição do exército assírio, versículo 36. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens. Um único ato sobrenatural. Em uma noite, o exército mais poderoso da terra é aniquilado. O texto não especifica como. Pode ter sido uma peste, uma praga ou um golpe angelical direto, mas o resultado é claro. Deus luta por seu povo. Sétimo, o fim de Senaqueribe, versículos 37-38. Senaqueribe voltou para Nínive e foi morto à espada por seus filhos. A profecia de Isaías se cumpre exatamente, versículo 7. O rei que desafiou o Deus vivo morre dentro do templo do seu Deus falso, mostrando a total impotência dos ídolos. Mensagem central e aplicações espirituais. Primeira, Deus é soberano sobre a história. Nenhum império, exército ou governante é independente da vontade de Deus. Segunda, a oração de fé move o braço de Deus. Ezequias não confiou em estratégias humanas, mas se humilhou e buscou o Senhor, e o resultado foi libertação. Terceira, a arrogância e a blasfêmia são fatais. O orgulho de Senaqueribe o cegou e o levou à ruína. Quarta,
Deus honra aqueles que o honram. Jerusalém foi poupada não por força militar, mas porque Ezequias confiou e porque Deus é fiel à sua aliança. Quinta, a vitória de Deus é completa e silenciosa. Sem uma batalha humana, o inimigo é destruído, uma lembrança de que a salvação vem não por força nem por poder, mas pelo Espírito do Senhor. Zacarias 4:6. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!